Esta oração ao Espírito Santo vai destravar sua vida espiritual e gerar muitas bênçãos. Quantas vezes você já se pegou perguntando por que sua vida espiritual parece estar travada, como se algo invisível estivesse impedindo o seu crescimento? Quantas vezes você sentiu que orava, buscava, mas as respostas não chegavam e a sensação de vazio aumentava? Meu amigo e minha amiga, talvez você esteja vivendo uma batalha silenciosa, um peso que ninguém vê, mas que sufoca sua fé e faz você acreditar que não vai conseguir avançar. Essa é a hora de você parar e refletir sobre onde sua vida espiritual realmente está. Não se engane, enquanto você continuar tentando vencer apenas com as suas forças, nada mudará. É o Espírito Santo que tem o poder de destravar sua vida espiritual e gerar bênçãos que jamais poderiam vir de mãos humanas. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 27 declara: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa não é apenas uma frase bonita, é a verdade que separa aqueles que vivem aprisionados de quem experimenta a plenitude de uma vida transformada. Se hoje você sente correntes invisíveis prendendo sua mente, seu coração ou sua família, saiba que o Espírito Santo pode quebrar essas cadeias agora mesmo e estabelecer um novo tempo sobre a sua vida. Mas para isso, é preciso coragem para encarar a realidade e decidir que você não vai mais aceitar viver limitado pelo medo, pela dúvida ou pelo desânimo. Pare um instante e olhe para dentro de si. Quantas áreas estão presas? Quantos sonhos estão sufocados? Quantos relacionamentos foram enfraquecidos pela falta de direção espiritual? Essa é a hora da mudança. Essa é a hora de clamar pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem abre as portas, quem remove os bloqueios, quem renova as forças e quem gera bênçãos em abundância. Se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque Deus marcou esse momento para você ouvir esta oração e experimentar algo sobrenatural. Por isso eu te convido a permanecer comigo até o final deste vídeo. Não permita que nada tire a sua atenção agora. O que você vai ouvir pode ser a resposta que tanto aguardava. Pode ser o início de uma transformação que mudará não apenas o seu hoje, mas todo o seu futuro. Respire fundo, entregue seu coração e prepare-se, porque vamos orar juntos ao Espírito Santo. E esta oração vai destravar a sua vida espiritual e abrir as comportas das bênçãos de Deus sobre você. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, quebrantado e consciente de que sem o teu poder, nada pode ser transformado em minha vida. Venho clamar pela tua manifestação sobrenatural, aquela que remove as pedras do caminho, que despedaça as correntes mais grossas e que desfaz toda a resistência espiritual que tenta me impedir de avançar. Eu declaro, com toda a força da minha fé, que hoje é o dia em que as barreiras caem por terra. É o momento em que o impossível se curva diante da tua autoridade e o peso que tentava sufocar minha alma será lançado no abismo. Espírito Santo, levanta em mim coragem, renova em mim confiança e faz-me experimentar a força irresistível que só vem de ti. Espírito Santo, rompe as muralhas invisíveis que tentaram me cercar durante tanto tempo, destruindo prisões que me mantiveram preso ao medo, à dúvida e à escuridão. Que a tua presença se manifeste como fogo consumidor que incendeia minha fé e destrói toda obra contrária, purificando meus pensamentos e realinhando minha vida com os teus planos perfeitos. Onde havia silêncio e desespero, faz ecoar o som da vitória. Onde havia escuridão, faz resplandecer a luz que não pode ser apagada. Espírito Santo, age em mim com força, que não se explica, mas que se sente e conduz-me para além das limitações que até hoje me paralisaram. Espírito Santo, desperta o meu coração para enxergar que não estou sozinho,
pois a tua presença é a companhia que me sustenta em cada passo da jornada. Que toda opressão seja despedaçada agora, que toda seta lançada contra minha vida seja anulada e que cada laço de derrota seja queimado pelo fogo da tua santidade. Espírito Santo, retira a cegueira espiritual que tentou impedir meus olhos de ver as tuas promessas e abre meus ouvidos para escutar claramente a tua voz. Fortalece minha fé para que eu não vacile, mas permaneça firme mesmo quando tudo ao redor parecer contrário. Espírito Santo, vem como vento poderoso que levanta o abatido e ergue o caído, soprando nova vida sobre ossos secos e trazendo renovo a cada área da minha história. Não permitas que eu permaneça no mesmo lugar de fraqueza, mas arranca-me da estagnação e coloca-me em posição de crescimento e vitória. Espírito Santo, estabelece em mim uma postura de guerreiro, revestido de autoridade para enfrentar cada batalha com a certeza de que maior é o teu poder do que qualquer oposição que se levante contra mim. Espírito Santo, toca profundamente meu interior e expulsa toda a amargura, incredulidade e desânimo que tentaram habitar em meu coração. Transforma as lágrimas que derramei em combustível de fé, tornando minha dor em testemunho e minha fraqueza em força. Que cada cicatriz seja sinal de superação e que cada queda se torne uma escada para alcançar lugares mais altos em tua presença. Espírito Santo, mostra-me que nada é definitivo quando estou em tuas mãos e que o que parecia perdido pode ser restaurado em glória. Espírito Santo, levanta um novo tempo em minha vida, um tempo de rompimento, de avanços e de conquistas extraordinárias. Que o que estava travado seja destravado pelo teu poder, que o que estava bloqueado seja aberto diante de mim como caminho preparado. Estabelece tua ordem sobre o caos, tua paz sobre a aflição e tua força sobre minha fraqueza. Espírito Santo, eu invoco agora a plenitude da tua presença para que cada área da minha vida seja impactada, transformada e conduzida à vitória que já está reservada para aqueles que se rendem totalmente a ti. Espírito Santo, levanta-me do chão da fraqueza e coloca-me de pé diante das batalhas que ainda preciso enfrentar. Sei que por mim mesmo não possuo forças suficientes, mas em ti encontro o renovo que fortalece os cansados e dá coragem aos que já não veem saída. Desfaz de mim a sensação de incapacidade, arranca do meu peito o medo de tentar outra vez e inspira-me a acreditar que cada queda não é o fim, mas um chamado para levantar mais forte. Espírito Santo, sopra em mim determinação e gera em meu interior um espírito ousado, capaz de recomeçar sem olhar para trás, confiando que os teus planos não foram cancelados, apenas estão sendo cumpridos no tempo perfeito. Espírito Santo, cura as feridas que carrego por causa das minhas próprias falhas e erros do passado. Não permitas que a culpa se torne prisão, nem que os tropeços antigos sejam um fardo que rouba minha esperança. Ensina-me a aprender com cada dor, a transformar cada erro em degrau de crescimento e a enxergar além daquilo que deu errado. Espírito Santo, guia meus olhos para o futuro que já preparaste, fazendo-me entender que a estrada não terminou, apenas se abre agora em uma nova direção. Espírito Santo, dá-me coragem para soltar aquilo que me amarra ao ontem, sejam lembranças dolorosas, pessoas que já não caminham comigo ou escolhas que me afastaram do propósito. Ensina-me a não segurar o que não me pertence mais e a não resistir ao que precisa ser deixado para trás. Coloca em meu coração confiança plena para abraçar o novo que tu tens reservado, mesmo quando os sinais ainda não são claros e os caminhos parecem incertos. Espírito Santo, gera em mim desapego do que não edifica e esperança para receber o que virá. Espírito Santo, fortalece meu interior para que eu não desista no meio da jornada, mas prossiga mesmo quando as forças parecem se esgotar. Concede-me disciplina para permanecer fiel,
paciência para esperar com confiança e ânimo renovado, para continuar sonhando quando tudo ao redor insiste em dizer que não vai dar certo. Que eu não me perca em comparações, nem me abata diante de portas fechadas, mas que entenda que o tempo de recomeçar é também o tempo de aprender a depender totalmente de Ti. Espírito Santo, arranca de mim toda a paralisia espiritual, toda voz de desistência e toda mentira que sussurra dizendo que não vale a pena tentar outra vez. Reveste-me de ousadia, dá-me clareza para enxergar que cada amanhecer é uma oportunidade nova e que cada respiração é prova de que ainda existe propósito em mim. Espírito Santo, ajuda-me a olhar para a frente com a confiança de quem sabe que não está sozinho, mas guiado pelo poder que habita em mim. Espírito Santo, transforma o meu recomeço em um testemunho que inspire outros a não desistirem. Que minha vida seja sinal de que sempre é possível se levantar, de que o fracasso não é sentença final e de que cada recomeço é um ato de fé capaz de gerar frutos maiores do que os colhidos antes. Espírito Santo, mostra através de mim que não há limites para o que Tu podes realizar e que quando me entrego totalmente ao Teu agir, até o impossível se torna apenas o início de uma nova história de vitória. Espírito Santo, em meio às trevas que tentam encobrir meus passos, eu clamo pela Tua luz que nunca se apaga. Sei que os caminhos da vida muitas vezes parecem ocultos, cheios de incertezas e sombras que trazem insegurança, mas a Tua presença é o farol que guia, é a chama que não se extingue e a verdade que não se confunde. Não permitas que eu caminhe em direção ao abismo, nem que meus pés sejam presos em armadilhas ocultas, mas ilumina diante de mim a estrada segura. Espírito Santo, onde houver escuridão, acende claridade. Onde houver engano, revela a verdade. Onde houver silêncio de medo, faz ecoar a certeza de que estás comigo. Espírito Santo, afasta de mim as névoas da confusão, as vozes que tentam me afastar da rota certa e os pensamentos que me empurram para a desistência. Clareia meus olhos espirituais, para que eu consiga enxergar além da aparência, além das circunstâncias, além do que meus sentidos limitados podem perceber. Ensina-me a caminhar com confiança, mesmo quando não vejo o fim do túnel, lembrando que a Tua luz não é frágil, mas firme, constante e capaz de guiar cada detalhe da minha vida. Espírito Santo, dá-me discernimento para distinguir os caminhos que vêm de Ti dos atalhos que me afastam da verdade. Espírito Santo, que Tua luz entre nos lugares da minha alma que ainda permanecem escondidos, lugares onde guardo dores, medos e recordações que tento esquecer. Que nada em mim permaneça encoberto, mas tudo seja exposto à Tua claridade, trazendo cura, libertação e transformação. Onde existia escuridão interior, faz nascer um novo horizonte de esperança e renovo. Espírito Santo, revela o que estava oculto, mostra o que precisa ser mudado e ilumina cada passo para que eu não caminhe em círculos, mas avance rumo à vitória. Espírito Santo, quando os vales se tornarem sombrios e o desespero tentar me paralisar, sê a lâmpada que brilha dentro de mim. Não deixes que o medo governe minhas decisões, nem que a insegurança seja maior que a confiança no Teu poder. Que mesmo nas noites mais densas da minha jornada, eu encontre descanso em Tua presença e veja que não existe escuridão tão forte que consiga resistir à Tua luz. Espírito Santo, ilumina minha mente para que eu tome decisões acertadas, livrando-me de enganos que poderiam me destruir. Espírito Santo, guia-me para que eu seja também reflexo da Tua claridade na vida de outros. Onde houver pessoas em trevas, usa-me como testemunho de esperança. Onde houver corações em confusão, faz-me instrumento de encorajamento. Onde houver caminhos sem direção, que a minha vida seja exemplo de quem confia plenamente no Teu guiar. Espírito Santo,
Não me deixes ser apenas um receptor da tua luz, mas também um canal que a transmite a todos ao meu redor. Espírito Santo, transforma cada passo iluminado em um marco de vitória, cada decisão guiada em um testemunho de sabedoria e cada escolha certa em um fruto que permanecerá. Não permitas que eu retroceda à escuridão, mas que eu avance continuamente em direção à plenitude que preparaste para mim. Espírito Santo, que a tua luz nunca se apague em mim, mas permaneça firme até que eu chegue ao destino que já foi estabelecido pelas tuas mãos. Espírito Santo, entra nas profundezas do meu ser e rompe todas as estruturas que me mantiveram preso em dores antigas e lembranças que insistem em me aprisionar. Sei que existem áreas da minha vida onde palavras não alcançam, onde sorrisos não revelam e onde apenas o teu poder pode tocar. Venho diante de ti com o coração aberto, disposto a ser transformado, pedindo que despedaces toda a corrente que ainda prende minha alma a sentimentos que não edificam. Espírito Santo, arranca de mim todo o peso escondido, toda raiz de amargura e todo bloqueio invisível que me impede de crescer em tua presença. Espírito Santo, quebra os muros que construí ao redor do meu coração por medo de ser ferido outra vez. Derruba as fortalezas erguidas pela insegurança e desmancha as barreiras criadas pela rejeição. Onde me escondi de pessoas, onde fingi que estava forte, mostra-me que a verdadeira força não está em esconder minhas fragilidades, mas em entregá-las diante do teu altar. Espírito Santo, traz à tona o que tentei enterrar e cura as marcas que ficaram como cicatrizes silenciosas dentro de mim. Espírito Santo, arranca de dentro da minha mente as mentiras que um dia acreditei sobre mim mesmo. Tira o peso das palavras negativas que me disseram, das comparações que me diminuíram e das acusações que tentaram roubar minha identidade. Substitui cada pensamento distorcido pela verdade que vem de ti, fazendo-me enxergar que sou chamado, separado e amado para viver em liberdade. Espírito Santo, liberta-me das vozes interiores que me aprisionaram e restaura em mim a confiança para caminhar sem medo. Espírito Santo, toca no lugar onde guardei minha dor em silêncio e onde tentei sobreviver sozinho. Faz nascer coragem para entregar aquilo que escondi de todos, mas que nunca esteve oculto aos teus olhos. Traz alívio às angústias mais profundas. Dá descanso às batalhas que lutei em segredo e transforma em vitória cada derrota que me machucou. Espírito Santo, renova meu coração e faz dele um jardim fértil, pronto para gerar frutos de paz, esperança e propósito. Espírito Santo, sopra sobre minha vida nova vitalidade, arrancando a apatia que me impedia de sonhar. Restaura em mim a chama que se apagou pelo cansaço e reacende o desejo de viver com intensidade em tua presença. Onde houve desistência, traz ânimo. Onde houve paralisia, traz movimento. Onde houve silêncio, traz canção. Espírito Santo, gera em mim um novo tempo interior, onde não caminho mais pela força dos meus sentimentos, mas pelo poder que vem de ti. Espírito Santo, faz com que cada rompimento interior se torne uma marca de transformação. Que o que antes era ferida seja testemunho, que o que antes era fraqueza se torne sinal de superação. E que o que antes era silêncio se transforme em voz de esperança para outros. Espírito Santo, estabelece em mim uma nova identidade, moldada não pelas dores do passado, mas pela certeza de que em ti sou renovado, fortalecido e preparado para viver uma vida plena em tua presença. Espírito Santo, toca profundamente meus pensamentos e desfaz as correntes invisíveis que tentaram me aprisionar dentro de medos, dúvidas e inseguranças. Sei que minha mente é campo de batalhas constantes, onde vozes de acusação, lembranças do passado e preocupações com o futuro tentam me dominar.
Por isso me coloco diante de ti, pedindo que quebres esses grilhões mentais e estabeleças em mim a liberdade que só o teu poder pode conceder. Espírito Santo, ordena silêncio às vozes que me confundem e faz ecoar em minha mente apenas a tua verdade, firme, clara e incontestável. Espírito Santo, renova minha forma de pensar e limpa os padrões distorcidos que me afastaram do teu propósito. Arranca de mim as ideias que alimentam medo, remove os pensamentos repetitivos que geram angústia e quebra toda a fortaleza mental construída ao longo dos anos. Enche cada espaço da minha mente com paz, clareza e sabedoria, para que eu seja capaz de enxergar a vida não pelo olhar da derrota, mas pela perspectiva da vitória que já foi conquistada em Cristo. Espírito Santo, transforma minhas ideias em sementes de esperança que frutificam em atitudes corretas. Espírito Santo, fortalece minha mente contra a ansiedade que rouba meu descanso e contra a preocupação que enfraquece minha fé. Dá-me equilíbrio para não ser dominado pelas pressões externas e serenidade para não me perder em pensamentos que nada constroem. Que cada decisão que eu tomar seja guiada pela tua direção, livre da influência de sentimentos instáveis e distante da manipulação de palavras que não vêm de ti. Espírito Santo, guarda minha mente como um escudo, protegendo-a de ataques invisíveis que tentam me paralisar. Espírito Santo, enche meus pensamentos com ideias novas e criativas que me conduzam a viver de acordo com os planos estabelecidos para mim. Que minha mente não seja terreno fértil para preocupações, mas para inspirações que edificam, fortalecem e abrem novos caminhos. Mostra-me soluções onde só vejo problemas, aponta alternativas onde só percebo bloqueios e conduz-me a enxergar possibilidades maiores do que consigo imaginar. Espírito Santo, que cada ideia seja fruto da tua direção, trazendo avanço real e testemunhos poderosos. Espírito Santo, arranca da minha memória os traumas que ainda insistem em me ferir e cura lembranças que me aprisionaram ao que já passou. Que eu não viva mais preso ao que não pode ser mudado, mas que encontre força para seguir adiante sem carregar fardos desnecessários. Transforma recordações de dor em experiências de aprendizado e faz com que cada lembrança seja ressignificada pelo teu poder. Espírito Santo, liberta-me do peso do ontem e abre espaço em minha mente para viver o hoje com plenitude. Espírito Santo, estabelece em minha mente uma fortaleza de paz inabalável. Que eu não seja movido por inseguranças, mas por convicções firmadas em ti. Que minha mente não seja invadida pela escuridão do medo, mas seja iluminada pela tua presença constante. Espírito Santo, conduz-me a uma mentalidade de vitória, disciplina e confiança, para que tudo o que eu fizer seja resultado de uma mente restaurada pelo teu poder. Espírito Santo, coloco diante de ti cada porta que permaneceu fechada em minha vida, aquelas que me causaram frustração, atrasos e lágrimas silenciosas. Hoje, eu creio que o teu poder é capaz de mover chaves invisíveis e liberar caminhos que até agora pareciam inalcançáveis. Onde homens disseram não, a tua voz declara sim. Onde o inimigo levantou barreiras, a tua presença levanta passagens livres. Espírito Santo, abre diante de mim oportunidades que não dependem de influências humanas, mas da tua autoridade suprema. Pois sei que quando tu decides agir, nenhuma mão pode impedir. Espírito Santo, guia-me a reconhecer quais portas devo atravessar, pois nem todas que se apresentam são da tua vontade. Dá-me discernimento para identificar o que foi preparado por ti e sabedoria para rejeitar os atalhos que só trariam perda e engano. Não permitas que eu seja seduzido por portas largas que parecem fáceis, mas que escondem armadilhas. Espírito Santo, conduz meus passos para que eu entre apenas pelas passagens que levam a propósito, paz e crescimento.
Ensina-me a confiar que o tempo de cada abertura pertence a Ti e que a Tua escolha é sempre perfeita. Espírito Santo, remove do meu caminho as portas bloqueadas pela incredulidade e pela falta de fé. Quantas vezes deixei de avançar porque não acreditei que seria capaz? Quantas vezes recuei porque ouvi mais as vozes da dúvida do que a Tua direção? Hoje eu declaro que não mais ficarei paralisado diante das oportunidades, mas entrarei com confiança naquilo que o Senhor preparar. Espírito Santo, reveste-me de ousadia para não temer o desconhecido e dá-me coragem para atravessar cada nova estação com segurança e esperança. Espírito Santo, que cada porta aberta em minha vida seja sinal da Tua bondade e instrumento para abençoar outros. Que eu não caminhe apenas para meu benefício, mas que cada oportunidade concedida por Ti se torne fonte de esperança, provisão e testemunho para aqueles que estão ao meu redor. Que minha vida seja canal por onde flui a Tua generosidade e que cada vitória conquistada por meio dessas portas abertas seja motivo de glória ao Teu nome. Espírito Santo, usa-me como instrumento de bênçãos por onde eu passar. Espírito Santo, fecha com Tua mão poderosa todas as portas que trariam destruição, perda e atraso. Não permitas que eu insista em entrar por caminhos que não foram preparados por Ti, nem que desperdice energia tentando forçar o que não pertence ao Teu propósito. Espírito Santo, guarda-me das escolhas precipitadas, protege-me de acessos enganadores e impede-me de cair em armadilhas disfarçadas de oportunidade. Coloca diante de mim apenas o que me aproxima de Ti e me fortalece em minha caminhada. Espírito Santo, que eu aprenda a esperar o momento certo de cada abertura, sem me desesperar com a demora, nem me entristecer com as negativas. Ensina-me que cada porta fechada hoje pode significar um livramento e que cada porta que se abre no tempo certo será sinal da Tua fidelidade. Espírito Santo, estabelece em minha vida passagens amplas, caminhos retos e oportunidades que transformarão minha história em testemunho vivo de que quando Tu ages, ninguém pode resistir. Espírito Santo, venho diante de Ti, clamando por libertação total de todas as amarras que ainda insistem em me prender. Correntes invisíveis tentaram limitar minha caminhada, aprisionando meu coração em culpas, medos e lembranças que me impediam de viver o novo. Hoje eu me levanto em Tua presença para declarar que nenhum laço será mais forte do que o Teu poder. Espírito Santo, quebra as prisões que seguraram minha mente, despedaça os grilhões que sufocaram meus sonhos e remove cada peso que não pertence mais à minha história. Espírito Santo, arranca as marcas de opressão que um dia foram depositadas em mim, sejam por palavras lançadas, por situações traumáticas ou por escolhas erradas que fiz. Não permitas que essas amarras determinem quem eu sou, mas que a Tua verdade seja a única voz que me define. Onde existiam algemas de fracasso, coloca vitórias. Onde havia rótulos de derrota, estabelece honra. Onde existia escravidão interior, traz liberdade abundante. Espírito Santo, não me deixes carregar correntes que não foram feitas para mim, mas corta com Teu poder cada vínculo que me afastou do Teu propósito. Espírito Santo, liberta-me de padrões repetidos que insistem em me prender nos mesmos erros, nos mesmos ciclos de dor e nas mesmas escolhas que atrasam minha vida. Que a Tua presença destrua as estruturas do inimigo que se levantaram para me fazer retroceder e que todo ciclo de queda seja encerrado hoje. Espírito Santo, abre diante de mim um tempo de renovação, onde minha caminhada não seja marcada pela repetição do passado, mas pela construção de um futuro cheio de esperança. Espírito Santo, toca nas áreas mais escondidas do meu ser, aquelas onde escondi feridas que nunca confessei, e liberta-me daquilo que pensei que jamais poderia ser curado. Rompe o silêncio que me prendeu. Quebra os muros que levantei para me proteger e traz à luz aquilo que precisa ser transformado.
Espírito Santo, revela-me que não há prisão tão profunda que o teu poder não alcance e que não existe cadeia tão resistente que não possa ser quebrada pela tua força. Espírito Santo, levanta-me como alguém livre, que não carrega mais o peso de acusações, nem o fardo de lembranças dolorosas. Ensina-me a andar de cabeça erguida, sabendo que fui resgatado, restaurado e escolhido para viver em plenitude. Onde antes havia vergonha, coloca coragem. Onde havia medo, coloca ousadia. Onde havia silêncio, coloca testemunho. Espírito Santo, que minha vida seja a prova viva de que a tua libertação é real, poderosa e transformadora. Espírito Santo, que a libertação recebida hoje não seja apenas para mim, mas que alcance também minha casa, minha família e todos os que convivem comigo. Que a tua presença quebrou as correntes da minha vida também quebre as deles, e que todos experimentem a liberdade que só tu podes conceder. Espírito Santo, faz com que esta libertação seja completa, definitiva e marcada por uma nova história, onde nenhuma corrente volte a me prender, porque fui selado pela força do teu poder. Espírito Santo, diante das batalhas que travo dentro e fora de mim, clamo pela tua paz que não se abala, pela serenidade que ultrapassa qualquer entendimento humano. Muitas vezes me vi cercado por tempestades que tiraram meu sono, por aflições que roubaram minha esperança e por ansiedades que tentaram dominar meus pensamentos. Mas hoje, coloco-me em tua presença para declarar que não serei mais escravo do medo, nem refém da inquietação. Espírito Santo, estabelece em meu coração a paz que reina acima do caos, que se mantém firme quando tudo ao redor desmorona e que me sustenta mesmo quando não vejo saída. Espírito Santo, toma o lugar da aflição que grita dentro de mim e silencia cada voz de desespero que insiste em me fazer duvidar. Onde minha mente é bombardeada por pensamentos de angústia, planta sementes de calma que florescem em esperança. Onde meu coração se agita, derrama tranquilidade que estabiliza minhas emoções. Espírito Santo, ensina-me a repousar em tua presença sem medo do amanhã, confiando que o controle da minha vida não está em minhas mãos, mas nas tuas. Espírito Santo, cobre-me com tua paz, em meio aos conflitos que não consigo resolver, sejam eles externos ou internos. Onde existem relacionamentos marcados por contendas, derrama reconciliação. Onde há divisões, traz unidade. Onde há ressentimentos, gera perdão verdadeiro. E dentro de mim, onde há lutas secretas que ninguém conhece, estabelece harmonia e equilíbrio. Espírito Santo, prova-me que a tua paz não depende da ausência de problemas, mas da certeza da tua presença em todas as situações. Espírito Santo, liberta-me da necessidade de controlar tudo e ensina-me a descansar em tua vontade. Afasta de mim a ansiedade que me consome e substitui o peso das preocupações pela leveza da confiança em ti. Que cada respiração seja lembrança de que não preciso carregar o mundo em meus ombros, pois tu já conduzes todas as coisas com perfeição. Espírito Santo, gera em mim a disciplina de entregar tudo ao teu cuidado, sem resistir, sem hesitar, mas confiando plenamente que tu sabes o que é melhor para mim. Espírito Santo, fortalece minha mente para que a paz não seja passageira, mas firme e constante, que eu não seja levado pelos ventos das circunstâncias, mas permaneça inabalável em tua promessa de cuidado. Coloca em mim a serenidade de quem sabe esperar, a calma de quem confia no tempo certo e a leveza de quem descansa sob tua proteção. Espírito Santo, estabelece um ambiente de paz tão profundo em mim que nenhum ataque externo seja capaz de me derrubar. Espírito Santo, que essa paz que hoje me envolve transborde e alcance todos ao meu redor. Que eu seja portador da serenidade que vem de ti, espalhando harmonia em minha família, em meu lar, no meu trabalho e onde quer que eu esteja. Que minha vida seja reflexo do teu agir,
testemunho vivo de que a paz verdadeira não é fruto das circunstâncias, mas da tua presença constante. Espírito Santo, faz da minha vida um lugar onde a paz reina, onde a tua voz é ouvida e onde a esperança nunca é apagada. Espírito Santo, desperta em meu coração uma fé que não se dobra diante das circunstâncias, uma fé que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Sei que a fé não é apenas acreditar quando tudo está favorável, mas confiar de forma radical quando o impossível se apresenta diante de mim. Por isso clamo para que tu removes de dentro de mim toda a incredulidade, todo medo disfarçado de prudência e toda dúvida que paralisa. Espírito Santo, gera em mim uma confiança ousada, capaz de enfrentar montanhas que se levantam como gigantes e declarar que nenhuma delas permanecerá de pé diante do teu poder. Espírito Santo, fortalece minha voz para que eu não apenas pense, mas proclame a vitória com firmeza, ainda que os meus olhos não vejam sinais. Dá-me ousadia para falar com autoridade contra os obstáculos, sabendo que não é a minha força, mas o teu poder que os derruba. Espírito Santo, que minha fé seja ativa, movendo-me a agir, a obedecer e a não retroceder, mesmo quando a lógica humana diz que não é possível. Que eu não viva de aparência, mas de convicção profunda, pois sei que quando confio plenamente em ti, o impossível se transforma em testemunho. Espírito Santo, arranca de mim a visão limitada que só enxerga o presente e abre meus olhos espirituais para ver o futuro que já está garantido em tuas mãos. Ensina-me a caminhar não pelo que sinto, mas pelo que creio, não pelas vozes do medo, mas pela tua palavra que não falha. Espírito Santo, dá-me coragem para atravessar desertos com a certeza de que existe um oásis preparado e para enfrentar tempestades, sabendo que ao final delas haverá calmaria. Espírito Santo, quando as montanhas da vida parecerem intransponíveis, lembra-me que não preciso carregá-las, mas ordená-las que saiam do meu caminho em nome da fé. Ensina-me a não perder tempo temendo o tamanho dos obstáculos, mas a usá-los como palco para que tua glória seja revelada. Que cada impossibilidade se torne cenário de milagre e que cada barreira se converta em um caminho de vitória. Espírito Santo, não permitas que eu viva limitado pela razão humana, mas expansivo pela confiança em ti. Espírito Santo, faz nascer em mim uma fé que contagie outros, que desperte esperança em corações cansados e que encoraje os abatidos a se levantarem novamente. Que minhas palavras sejam testemunho vivo de confiança inabalável e que minhas atitudes revelem que não existe impossibilidade maior do que a tua fidelidade. Espírito Santo, transforma minha vida em prova viva de que a fé move montanhas, abre portas, restaura lares e cura feridas profundas. Espírito Santo, que essa fé inabalável não seja passageira, mas firme como rocha. Que eu a carregue em cada estação da vida, nos dias de bonança e nos dias de tempestade. Que eu nunca esqueça que fé não é sentir, é crer. Não é esperar sinais, é confiar. Não é desistir diante da demora, mas permanecer até o cumprimento da promessa. Espírito Santo, planta em mim essa fé ousada e faz dela a marca da minha caminhada, para que onde quer que eu vá, todos reconheçam que confio no Deus que move montanhas. Espírito Santo, levanto minha voz diante da tua presença, suplicando pela proteção que vem somente de ti, aquela que cobre cada detalhe da minha vida e ergue muralhas invisíveis contra toda força contrária. Sei que existem batalhas que não posso vencer com minhas próprias mãos, guerras que não enxergo a olho nu e inimigos que se levantam no silêncio. Mas confio que quando o teu poder se manifesta, toda trama é destruída, toda seta é quebrada e nenhum plano do mal prevalece. Espírito Santo, envolve-me com tua presença poderosa e torna-me intocável para qualquer obra que não venha de ti. Espírito Santo, guarda minha mente das mentiras que o inimigo sussurra
tentando roubar minha paz e meu equilíbrio. Protege meus pensamentos contra o desânimo que tenta enfraquecer minha fé e contra as dúvidas que tentam me afastar da tua promessa. Onde houver ataques invisíveis para me confundir, derrama clareza. Onde houver manipulação para me enganar, derrama discernimento. Onde houver sombra para me assustar, derrama luz. Espírito Santo, sela minha mente com a tua verdade e não permitas que nenhuma palavra de acusação encontre espaço dentro de mim. Espírito Santo, cobre meu coração com o escudo da tua presença, para que as flechas do medo não me alcancem e para que os ataques do ódio não me atinjam. Ensina-me a não revidar o mal com o mal, mas a vencer cada investida com a força do teu amor e a convicção da tua justiça. Onde houver tentativa de semear rancor, faz brotar perdão. Onde houver esforço para plantar tristeza, faz florescer esperança. Onde houver ódio declarado, estabelece paz. Espírito Santo, protege minhas emoções para que eu não seja refém das circunstâncias, mas viva seguro na certeza de que estou guardado em ti. Espírito Santo, guarda meus passos no caminho do dia a dia, livrando-me de armadilhas visíveis e invisíveis. Onde houver emboscadas, revela antecipadamente. Onde houver planos ocultos, expõe com clareza. Onde houver riscos inesperados, afasta-me com tua mão forte. Que cada movimento meu seja acompanhado pelo teu olhar atento e que nenhum detalhe passe despercebido diante de ti. Espírito Santo, mantém-me seguro em cada decisão, em cada encontro, em cada lugar que eu estiver, para que nenhuma força contrária consiga me tocar. Espírito Santo, cobre minha casa com teu manto de proteção e levanta muros intransponíveis contra qualquer obra maligna que tente se aproximar. Guarda cada quarto, cada ambiente, cada membro da minha família, selando-os com tua presença. Que nenhum espírito de divisão, confusão ou violência tenha espaço dentro do meu lar, mas que a paz seja o árbitro em cada detalhe. Espírito Santo, protege meu lar contra ataques espirituais, contra invejas declaradas e contra influências que não vêm de ti, transformando minha casa em território de vitória e refúgio seguro. Espírito Santo, levanta ao meu redor uma muralha espiritual que impeça a ação do inimigo e desfaça qualquer intento contrário. Que todas as forças malignas que tentaram avançar contra mim sejam dispersas pelo teu poder e que toda arma forjada seja quebrada antes mesmo de se aproximar. Espírito Santo, coloca teus anjos em movimento, guardando minhas entradas e saídas, estabelecendo um cerco impenetrável ao meu redor. Espírito Santo, protege não apenas o meu corpo físico, mas também minha alma e meu espírito. Que nenhuma opressão, nenhuma escuridão, nenhuma força de engano encontre acesso em mim. Purifica meu interior de toda brecha e fortalece minhas defesas espirituais, para que eu esteja sempre preparado contra qualquer investida. Espírito Santo, sela-me com a marca do teu poder e torna-me inatingível para tudo o que não procede da tua vontade. Espírito Santo, fortalece em mim a consciência de que a tua proteção não é apenas defesa, mas também autoridade. Ensina-me a usar as armas espirituais que me entregaste, para que eu não seja apenas alguém que se protege, mas alguém que avança em vitória. Dá-me coragem para declarar tua palavra diante do mal, ousadia para resistir às tentações e confiança para permanecer firme até o fim. Espírito Santo, mostra-me que a maior proteção é caminhar em obediência, pois quem anda em tua vontade está sempre guardado. Espírito Santo, estende tua proteção também sobre meu futuro, blindando o que ainda não vivi contra ataques preparados para me derrubar adiante. Que meus projetos, meus sonhos e minhas conquistas sejam selados pela tua presença e guardados contra toda interferência maligna. Espírito Santo, protege as sementes que planto hoje para que nada as roube. Protege os frutos que colherei amanhã para que nada os destrua.
e protege minha herança espiritual para que seja passada de geração em geração. Espírito Santo, que a certeza da tua proteção me faça descansar, sabendo que não preciso viver em medo ou insegurança. Que eu durma tranquilo à noite, que eu caminhe em paz durante o dia e que eu viva com a convicção de que sou guardado pelo teu poder. Espírito Santo, reveste-me com a armadura da fé e estabelece em mim a confiança plena de que não há mal que resista diante de ti. Assim, cada dia da minha vida será testemunho de que o Senhor protege os seus e nunca abandona aqueles que nele confiam. Espírito Santo, eu clamo para que a minha vida seja um terreno fértil, onde a tua presença gera frutos que permanecem e testemunham a grandeza do Senhor. Sei que muitos vivem apenas de aparências, mas eu desejo frutificar em profundidade, com raízes firmes em ti e galhos que alcançam pessoas ao meu redor. Onde antes existia esterilidade, quero ver colheitas. Onde havia sequidão, desejo ver abundância. Onde parecia não haver mais esperança, que nasça uma nova estação de produtividade. Espírito Santo, planta em mim sementes de bondade, justiça, amor e fidelidade, e faz com que cada uma delas cresça de forma visível, para que minha vida seja testemunho do teu agir. Espírito Santo, sei que os frutos não nascem de esforços humanos, mas da rendição total ao teu poder. Por isso eu me entrego, pedindo que arranques de dentro de mim toda raiz que impede a frutificação, seja orgulho, incredulidade, mágoa ou falta de perdão. Substitui em mim aquilo que é seco por vitalidade e aquilo que é estéril por fertilidade espiritual. Onde havia rancor, gera amor. Onde havia dúvida, gera confiança. Onde havia indiferença, gera compaixão. Espírito Santo, que cada atitude minha seja reflexo da tua presença e que meus frutos sejam não apenas para minha edificação, mas também para abençoar quem está ao meu redor. Espírito Santo, ensina-me a não buscar frutos apenas para meu benefício, mas para que o teu nome seja exaltado através deles. Que cada gesto, cada palavra e cada escolha seja um testemunho vivo que aponta para ti. Quando alguém olhar para minha vida, que perceba não apenas conquistas materiais, mas frutos espirituais que revelam transformação verdadeira. Espírito Santo, que a paciência, a mansidão, a fidelidade e a bondade estejam presentes em mim, não como esforço humano, mas como resultado inevitável de estar ligado à tua presença. Espírito Santo, capacita-me a produzir frutos em todas as estações da vida. Que eu não dependa das circunstâncias para florescer, mas que em dias de sol e em dias de tempestade, a minha vida continue revelando constância em ti. Ensina-me que frutificar não é viver sem problemas, mas é permanecer firme, mesmo quando os ventos contrários sopram. Espírito Santo, faz-me resistente às pressões externas e perseverante diante das dificuldades, para que eu não perca a colheita que já está preparada. Espírito Santo, que os frutos da minha vida alcancem não apenas meu presente, mas também meu futuro e o futuro daqueles que virão depois de mim. Que meus filhos e as próximas gerações colham daquilo que estou plantando hoje em obediência, e que a herança espiritual que deixarei seja marcada por fidelidade e abundância. Espírito Santo, protege o que já nasceu para que não se perca. Fortalece o que está em crescimento para que não murche e multiplica o que já floresceu para que não cesse. Que a minha história seja marcada por frutos contínuos, crescentes e eternos. Espírito Santo, quero ser como uma árvore firmada junto a águas vivas, que dá frutos em tempo certo e cuja folhagem nunca seca. Que minha vida não seja lembrada por palavras vazias, mas por obras que permaneceram, por gestos que transformaram e por frutos que se multiplicaram. Espírito Santo, gera em mim abundância em todas as áreas, espiritual, familiar, emocional e até mesmo material.
para que cada fruto seja usado como instrumento de testemunho e glória para o Senhor. Que a minha colheita seja tão visível que ninguém possa negar que foi o teu poder que a produziu. Espírito Santo, venho diante da tua presença suplicando pelo teu socorro imediato, porque reconheço que existem momentos na vida em que a força humana não é suficiente e em que os recursos terrenos não têm poder para resolver. Sei que muitas vezes tentei com minhas próprias mãos encontrar saída, mas fracassei diante de muralhas intransponíveis. Hoje eu me prostro em dependência total, pedindo que o teu auxílio chegue agora, não amanhã, não depois, mas neste exato momento em que minha alma clama. Espírito Santo, sei que quando o teu socorro se manifesta, cadeias se rompem, tempestades cessam e tudo se transforma diante da tua autoridade. Espírito Santo, olha para as áreas da minha vida onde o desespero parecia tomar conta e estabelece o teu agir imediato. Onde a dor grita alto, derrama consolo. Onde a confusão domina, traz clareza. Onde o medo tenta sufocar, estabelece coragem. Sei que a tua intervenção não se limita às circunstâncias, pois o teu poder atravessa qualquer barreira, seja no mundo visível ou invisível. Espírito Santo, entra nas situações que já não têm solução aos olhos humanos e mostra-me que nada é impossível para quem se coloca em tuas mãos. Espírito Santo, quando as forças humanas já não bastam, sei que o teu socorro não apenas sustenta, mas também surpreende. Tu és aquele que chega antes da queda definitiva, aquele que interrompe o colapso e levanta com braço forte quem já estava sem forças. Venha ao meu encontro agora, desfazendo planos ocultos, impedindo derrotas anunciadas e estabelecendo livramento completo. Espírito Santo, transforma o impossível em realidade e o fim em novo começo. Espírito Santo, não venho a ti apenas para pedir ajuda, mas também para reconhecer que sem tua presença eu não teria resistido até aqui. Foram muitos os momentos em que pensei que não suportaria, mas sei que foi tua mão que me sustentou. Hoje clamo pelo teu socorro imediato, não apenas para aliviar minha dor, mas para renovar meu coração, para reerguer minha fé e para mostrar que ainda existe esperança. Espírito Santo, faz-me enxergar que o socorro que vem de ti não atrasa, mas chega no tempo certo, trazendo exatamente o que preciso para continuar. Espírito Santo, peço-te que estendas esse socorro não apenas a mim, mas também àqueles que amo e que tanto necessitam de um toque sobrenatural agora. Visita minha família, alcança meus amigos, derrama proteção sobre minha casa e estende tua mão sobre aqueles que não sabem mais a quem recorrer. Onde houver alguém clamando em silêncio, que o teu socorro se manifeste. Onde houver alguém escondendo lágrimas, que tua presença os envolva. Espírito Santo, age de forma imediata sobre cada vida que precisa de ti neste momento. Espírito Santo, que o teu socorro imediato não seja apenas um alívio passageiro, mas o início de uma nova história marcada por vitórias. Que cada porta aberta, cada livramento concedido e cada intervenção realizada hoje seja sinal de que o Senhor não abandona os seus. Espírito Santo, quero viver cada dia com a certeza de que nunca estarei sozinho, porque o teu socorro é constante, firme e inabalável. Que o meu testemunho seja prova viva de que aqueles que clamam por ti nunca ficam desamparados, mas sempre recebem a resposta no tempo perfeito. Espírito Santo, chego diante de ti, reconhecendo que muitas vezes minha esperança se apagou como uma chama frágil em meio a ventos fortes. Quantas vezes o desânimo roubou meu ânimo de continuar. Quantas vezes o peso das dificuldades me fez acreditar que não haveria saída. Mas hoje clamo para que tu sopres sobre mim e reacendas a chama da esperança que o inimigo tentou apagar. Sei que em ti a esperança não é ilusão, mas certeza de que o amanhã está guardado pelas tuas mãos.
Espírito Santo, renova em meu coração a confiança de que ainda verei milagres e de que o melhor ainda está por vir. Espírito Santo, quando os dias se tornam longos e as noites parecem não ter fim, dá-me forças para acreditar que existe um novo amanhecer preparado por ti. Onde só enxergo portas fechadas, abre passagens que ninguém pode impedir. Onde parece haver fim, mostra-me que é apenas o início de algo maior. Espírito Santo, tira de mim a visão limitada que me faz acreditar que nada mudará e concede-me olhos espirituais para enxergar além das circunstâncias, para ver o futuro que tu já preparaste. Espírito Santo, renova também minha esperança em relação às promessas que um dia ouvi da tua boca. Sei que o tempo pode ter me feito esquecer, e a espera pode ter enfraquecido minha fé, mas sei que cada promessa continua viva em ti. Ensina-me a esperar com paciência, sem desistir, sem me cansar, sem duvidar. Espírito Santo, fortalece meu coração para permanecer firme até o cumprimento, sabendo que o tempo da promessa é perfeito e que nada pode impedir aquilo que tu já determinaste. Espírito Santo, renova minha esperança em meio às perdas que vivi. Sei que existem vazios que ninguém pode preencher, dores que o tempo não curou e lembranças que ainda pesam em meu coração. Mas sei também que em ti encontro consolo, restauração e nova perspectiva. Onde houve luto, gera consolo. Onde houve fracasso, gera aprendizado. Onde houve queda, gera força para levantar. Espírito Santo, não permitas que as perdas do passado determinem meu futuro, mas renova em mim a esperança de dias melhores. Espírito Santo, derrama tua esperança também sobre minha família, sobre meu lar e sobre aqueles que caminham comigo. Que cada um de nós seja fortalecido em tua presença e que nunca falte a certeza de que o Senhor está no controle. Que em meio às adversidades possamos declarar que não estamos sozinhos, porque a tua mão poderosa nos guia. Espírito Santo, renova em cada coração a confiança de que o socorro vem de ti e que o amanhã será marcado por vitória. Espírito Santo, faz com que essa esperança renovada se torne combustível para minha vida, motivando minhas escolhas, fortalecendo minha fé e iluminando minha caminhada. Que eu não viva mais em desespero, mas em expectativa pelo que está por vir. Espírito Santo, que minha esperança seja tão firme que inspire outros ao meu redor, mostrando que a vida com o Senhor não é marcada por derrotas, mas por recomeços e conquistas. Que eu seja testemunho vivo de que a esperança nunca morre quando é sustentada por ti, e que tudo o que parecia perdido pode ser transformado em vitória. Espírito Santo, diante de tudo o que já derramei em palavras, coloco agora minha vida por completo em tuas mãos. Consagro a ti cada pensamento, cada sentimento, cada sonho e cada decisão, para que nada em mim esteja fora do teu governo. Que meu coração não seja dividido entre o que quero e o que tu desejas, mas que toda a minha vontade esteja totalmente submissa à tua. Espírito Santo, toma posse de quem eu sou e transforma-me em instrumento útil para manifestar tua glória em todos os lugares por onde eu passar. Espírito Santo, não quero apenas receber tuas bênçãos, mas quero ser um altar vivo, onde tua presença se manifesta todos os dias. Que minha mente seja renovada continuamente, que meu coração seja purificado, que minhas palavras sejam cheias de sabedoria e que minhas atitudes reflitam tua presença. Que minha vida seja como incenso suave, que sobe diante de ti em adoração. E que cada gesto que eu fizer seja uma oferta sincera de entrega e fidelidade. Espírito Santo, consagra em mim não apenas os grandes planos, mas também os detalhes, para que tudo esteja em tua ordem perfeita. Espírito Santo,
Quero viver de forma que nada em mim seja manchado por distrações, ilusões ou tentações que me afastem do propósito que preparaste. Por isso peço que me guardes em constante vigilância, que me lembres diariamente da responsabilidade de viver em santidade e que me des forças para resistir quando as pressões tentarem me afastar. Espírito Santo, sela minha mente com a certeza de que fui escolhido para andar em aliança contigo e que essa consagração não é um ato momentâneo, mas uma decisão definitiva que deve ser renovada a cada dia. Espírito Santo, levanta sobre mim uma unção contínua para que eu não me torne estagnado, mas esteja sempre crescendo, aprendendo e avançando em profundidade. Não permitas que eu retroceda, nem que eu viva de aparências, mas que cada passo dado seja em verdade e convicção. Espírito Santo, consagra meu falar, meu agir e meu viver, para que em todos os lugares eu seja reconhecido como alguém marcado pela tua presença. Que cada escolha que eu fizer revele minha total dependência de ti e inspire outros a também se renderem à tua direção. Espírito Santo, consagro diante de ti também minha família, meus relacionamentos, meu trabalho e meus projetos. Que tudo o que envolve minha vida seja alinhado ao teu propósito maior e que nenhuma área fique fora da tua cobertura. Derrama a tua graça sobre aqueles que amo e fortalece em mim o compromisso de interceder, apoiar e ser canal de bênção em suas vidas. Espírito Santo, estabelece em meu lar um ambiente consagrado, onde tua paz governa, onde tua presença é sentida e onde tua vontade sempre prevalece acima de tudo. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego diante do teu altar minha gratidão por cada palavra que foi dita, por cada clamor que foi levantado e por cada promessa que será cumprida. Reconheço que sem ti nada sou, e que só em tua presença encontro verdadeira vida. Que a consagração feita agora se torne alicerce firme para a minha caminhada. Que nenhuma tempestade seja capaz de derrubar e que nenhum inimigo seja capaz de apagar. Espírito Santo, permanece comigo, fortalece-me e guia-me até o fim, para que minha vida seja expressão da tua glória em tudo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração poderosa ao Espírito Santo, creia que cadeias foram quebradas, portas foram abertas e um novo tempo se estabeleceu sobre a sua vida. Aquilo que estava travado começou a se mover e aquilo que parecia impossível já está sendo transformado pelo poder de Deus. Não deixe que esta experiência fique apenas neste momento. Continue alimentando sua fé e vivendo em sintonia com a presença do Espírito Santo todos os dias. Se esta oração falou ao seu coração e fortaleceu sua caminhada, eu quero te convidar de forma muito especial a aprofundar ainda mais sua busca. Preparamos um livro digital exclusivo sobre o Espírito Santo, que pode ser um guia prático e inspirador para você conhecer mais profundamente quem ele é e como age na sua vida. Esse material também é uma forma de você apoiar o crescimento deste canal, para que possamos continuar alcançando vidas com mensagens transformadoras. O link para a aquisição deste e-book encontra-se no primeiro comentários deste vídeo. E se este vídeo te abençoou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos conteúdos. Não se esqueça de compartilhar o seu pedido de oração nos comentários, porque queremos orar por você. Que o Espírito Santo continue guiando cada detalhe da sua vida e que a bênção do Senhor esteja presente em sua casa. Até o próximo vídeo e permaneça firme nesta jornada de fé.